Hoje nós vamos trabalhar com o Select, o Where e o Group By. Vamos fazer consultas utilizando comandos SQL no nosso arquivo de Python, acessando a nossa base de dados. Até os vídeos anteriores, que a gente trabalhou com base de dados em Excel, nós trabalhamos fazendo consultas usando pandas, né, usando o Data Frame. Então agora essa nova playlist agora que é com banco de dados, né, e usando o SQLite, a gente vai trabalhar aqui inicialmente com comandos SQL. Depois podemos introduzir também pandas e ver como é que a gente faz para fazer a, a, a utilização, né, da base de dados ali como data frame. Bom, nós vamos começar a construir o nosso código importando biblioteca. Tá? E a biblioteca que a gente está trabalhando é a nossa biblioteca do SQLite. Tá? Pessoal, pode ser que eu comece a digitar e vá aparecendo aqui sugestões de texto, porque nessa máquina que é que normalmente eu uso para gravar para vocês, e tem mais outras, né? Tem a de produção, etc. Nessa aqui eu acabei precisando instalar umas LLMs aqui para me adiantar num trabalho e aí eu não vou desinstalar agora não, então pode ser não, e irá aparecer sugestões, né, de códigos e tudo mais. Então vamos lá, SQLite 3 aqui, ok? Vamos importar aqui este comando. Agora nós temos que criar conexão, criar o cursor, coisas que a gente já faz normalmente, né? Então vamos lá. Como eu já disse, ó, ele já sabe que eu quero criar. Ele vai criar aqui com esse padrão aqui, tá? Com. E a base de dados ele não sugeriu a minha não, tá? Então aqui, ó, vou até aceitar. Opa. Vamos lá, vou começar a escrever de novo com, né? Recebe o que? A nossa conexão, tá? Ela recebe o nosso SQLite 3.connect e aqui é o nosso database. Ok, agora vamos criar o cursor, né? O nosso cursor que nós vamos criar vai receber a nossa conexão, tá? Então aqui no cursor, tá? O cursor aqui, ele vai receber o conexão ponto cursor. Perfeito? Então, criamos aqui a nossa estrutura para iniciar as nossas consultas. Ctrl S, vou só executar aqui, ó. Executei, vamos ver se não vai dar nenhum erro. Perfeito, sem erro nenhum. Agora nós vamos começar as nossas consultas. E nós vamos começar então trabalhando com o select puro. Depois a gente vai começar a trabalhar com o where, que a gente já começa a fazer um filtro. E o group by já para agrupar. Então a primeira consulta vai ser simplesmente, vai ser simplesmente ler toda a tabela de clientes, né? Então aqui na verdade a gente só vai criar uma consulta pegando lá o nosso SQL, onde nosso select asterisco from e cliente. É o que nós vamos fazer aqui, perfeito? Então vamos lá. Bom, eu posso criar aqui chamando dados, eu posso chamar de consulta, eu posso chamar de N situações, mas eu acho que eu vou chamar tab clear. Ou então vou chamar aqui de cliente geral, por exemplo, tá? Cliente geral, tá? Ele não adianta porque ele vai ficar sugerindo. Então, nós precisamos usar o nosso cursor. O nosso cursor que nós criamos aqui em cima, tá? Ele é responsável por executar tarefas. Então, toda vez que a gente for criar alguma consulta, tudo mais, algo no banco de dados, a gente vai chamar, né, vai dizer que o cursor executa e o que que ele executa, tá? Bom, nós temos esse padrão aqui que ele
trouxe para a gente já com fetch all aqui, ou nós podemos escrever também separado. Por exemplo, se eu tivesse colocado somente aqui, ó, cursor.execute select from clientes, eu teria depois que escrever um cliente geral dizendo que ele recebe lá o cursor.fetchAll, tá? Então é questão de formatação, de ver como é que fica, acho que melhor para você, como é que fica mais fácil, né? Então assim, aqui a gente iria escrever duas linhas aqui, tá? De comando, enquanto aqui em cima eu estou escrevendo uma linha, tá? Se para começar for mais interessante fazer dessa forma, então pode fazer dessa forma, e aqui pode ser cliente geral, pode ser somente chamado dados, você que sabe, tá? E para visualizar, a gente vai usar aqui um print. Deixa eu apagar aqui e colocar aqui, ó, print cliente geral. Só que se eu executar esse cliente geral aqui, ele vai listar os 25 mil clientes aqui que eu tenho. Será? Vamos ver aqui, vamos executar. Vou rodar aqui. E se rodar, como é que vai rodar? Como é que vai ser exibida essa informação? Olha lá. Rodou, mostrou os 25 mil, só que assim, ele começou e veio exibindo um ao lado do outro, né? Um ao lado do outro. Para a gente melhorar isso aqui visualmente, a gente pode usar um for, onde, para esse for, vou fazer o seguinte, ó. Vou criar aqui um for para que a gente possa ler cada linha do cliente geral e deixar isso aqui mais organizado, tá? Então, vou fazer aqui, ó, for linha em cliente geral, print linha, tá? Print linha. Vou remover isso aqui. Aqui a gente tem que nossos dois pontos aqui. Se eu executar aqui, ó, meu Ctrl S e executar aqui, ó, vamos ver como é que ele vai exibir agora. Ela está listando os 25 mil, um embaixo do outro. Já ficou mais organizado, né? Só que, só para a gente conhecer a nossa tabela, a gente não precisa exibir os 25 mil. A gente pode colocar assim, ó, quero os 5 primeiros, 10 primeiros, então Ctrl S. Vou dar um CLS aqui só para ficar mais limpo. E executar aqui novamente. Pronto, os nossos primeiros 5 registros da tabela, ok? Carolina, o Luiz Fernando, Aurora Câmara, Maria Luísa Mata, a Jade da Luz. Então, nossos primeiros 5. Agora, se a gente quiser filtrar por idade, percebam aqui o seguinte, vamos fazer já aqui, ó. Eu tenho, já nos 5 primeiros registros, eu tenho aqui 34, 30, 29, 61, 53. Nos 5 primeiros. Então, vamos supor, se eu quiser, vou colocar aqui que eu quero os clientes que a idade vai ser maior que 30, ou seja, maior que 30, não maior ou igual. Ou seja, Luiz não vai poder entrar, nem a Aurora Câmara. O restante aqui que tem vai ter que entrar e vão entrar mais 2 ainda aqui na nossa consulta. O que eu vou fazer agora? Nesta nossa consulta aqui, ó, eu vou só copiar aqui, ó, vou copiar. Não, não vou copiar não, mas aqui ele vai começar a digitar ali, mas o que a gente precisa colocar agora é um comando where para a idade. Vai ser praticamente a mesma coisa, só que usando agora um where, tá? Então, eu vou colocar aqui clientes idade, ele já até sugeriu aqui, só que com maior que 25, eu falei que vai ser maior que 30. Vai ser maior que 30, tá? E aí, vou executar de novo um for aqui embaixo. For linha em clientes idade, print linha.
para não ficar muito bagunçado aqui, vamos fazer uma linha aqui só para dividir a gente. Então, olha só, a gente pode fazer da seguinte forma. Pode ficar escrevendo aqui diversas vezes, igual ele está sugerindo, ou a gente pode voltar aqui apenas uma vez aqui o traço, né? E colocar para ele multiplicar, multiplicar, sei lá, por 30. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai repetir esse traço aí 30 vezes. Então vamos executar aqui, ó. Ficou pouco 30, né? Nesse caso 30 ficou pouco. Vou botar aqui 60. Talvez ainda fique pouco. Pronto, 90, né? Acabei de digitar 90 para ficar 90. Vamos executar aqui. 90 passou ali. Então, se a gente voltar aqui agora, nós temos, como eu falei, temos o alto com 34. Aí não entrou o 30 e o 29, aí fomos lá para o de 61, o de 53 e depois entrou, foi adicionado nessa lista dos primeiros 5, o registro ali 8 e o registro 10, com 65 e com 62 anos, respectivamente. Tá? Para calcular o total, a gente tem que fazer um count. Tá? A gente tem que fazer um count de cliente. Tá? Então, basicamente, é pegar esse cliente aqui e eu colocar aqui um count com o nosso asterisco. Então, vamos lá. Vou começar a escrever aqui embaixo. Botar aqui total clientes. Total clientes recebe. Vamos lá. Deixa eu ver se está certo. Cursor.execute, select count from clients. Só que agora, perceba aqui o seguinte detalhe, tá? Vou mostrar para vocês aqui a pegadinha. Aqui embaixo, ou melhor, aqui em cima, nós estamos usando fetch all, todos. E aqui nesse caso, como eu quero contar clientes, eu quero que eles sejam únicos. Tá? Que se tiver clientes que sejam, entre aspas, repetidos, né? Eu não quero contá-los. Então a gente usa o fetch one, tá? Fetch one. Então basicamente ele pega lá por ID, o ID não vai ter repetido, vai estar lá o total e a gente resolve essa contagem, tá? E a partir do índice 0. Então aqui a gente vai ter o nosso total. Vou colocar aqui de novo aquele print para causa da linha. Vamos executar. Ele vai ter que mostrar o total de 25 mil. 25 mil clientes que nós temos. Agora, dos 25 mil clientes que nós temos dividido clientes que são ativos e temos clientes que são cancelados. Tá? Então, agora, ele se antecipa demais aqui. Então, mas vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui, diferente, na verdade, é só agora fazer um where no campo status. Só que tem um porém, aqui ele trouxe na tabela clientes e isso aqui não está na tabela clientes, está na nossa tabela assinaturas. Assinaturas. E ativo, salvo engano, também está com A maiúsculo. Ok? Fazer aqui um Ctrl S e vamos executar. Não coloquei a visualização, né? Não coloquei a visualização, aí não vai aparecer, né? Então agora temos que fazer o nosso print, né? Vou colocar só aqui, só total ativo. Vou escrever texto não. E executar aqui novamente. Aí ele apareceu aqui, 17.573. Para a gente deixar um texto bonitinho, né? A gente vai fazer igual ali em cima. Um Fzinho aqui, né? Do Fstring. Total de clientes ativos. Total de clientes ativos, né? E aqui
É só a gente ajustar aqui a variável agora para ele entender esse formato. Opa, aqui, fechei errado aqui, né, pessoal? Fechei errado. Ó. Isso aqui tem que fechar aqui no final. Vamos executar aqui de novo. Total de clientes ativos, 17.573. Ok? Então, até aí, espero que esteja indo, espero que vocês estejam conseguindo entender de forma fácil. Agora, nós temos o nosso total por cidade, o total por status e apenas os ativos. Deixa eu só verificar aqui, total apenas dos ativos. Total por cidade. O total por cidade, tá? Como agora a gente vai pegar cidade, tem várias cidades, nós vamos agora usar o nosso group by, tá? Vamos usar agora o agrupamento. Então, para fazer o nosso agrupamento do nosso total cidade, ele vai receber o que? O nosso cursor, .execute. Nesse caso, ele já colocou aqui certinho, a gente pode trazer somente a coluna cidade, né? Um count e from coluna clientes, agrupando por cidade. E a cidade realmente está no cadastro de cliente. E aqui eu quero pegar fetch all, porque eu quero pegar tudo, que ele vai repetir a cidade várias vezes. Beleza? E para exibir esse nosso total, tá? Para exibir esse nosso total, esse nosso for cidade total em total cidade. O que ele vai pegar? Ele vai pegar a cidade e vai colocar aqui como 2 pontos e o total da cidade aqui do lado. Ok, Ctrl S, vamos executar. Olha lá. Só que aí ele colocou aqui diversas cidades por ordem. Tá, mas Anderson, assim, eu quero ver as que mais tem, quero ver as primeiras 10, as primeiras 5. Perfeito, vamos fazer aqui o seguinte, a gente faz uma pequena edição aqui no nosso SQL, tá? Onde a gente tem esse agrupamento aqui, por exemplo, cidade. Antes de mais nada, eu já vou colocar aqui, ó, total. Eu vou colocar aqui 10. 10. Para na hora de exibir, a gente exibir os 10. Agora, eu quero, além de agrupar, eu quero fazer um order by. Então, order by, o quê? Nosso count, o nosso count, ok? Desk, decrescente, tá? Nosso count, desk, decrescente. Deixa eu executar aqui. Vamos executar. E terminou aqui o nosso total de cidades por cliente, tá? Aí trouxe para a gente Souza 149, Borges 149, Albuquerque 149, então seriam essas 3 primeiras. Depois a gente tem Resende com 144, Cavalcante com 144, por aí vai. Perfeito? Então a única coisa que a gente teve que fazer foi mudar, foi fazer essa pequena modificação ali. Deixa eu ver aqui, pulou. Vou vir aqui colocar mais um. Colocar aqui, pessoal, mais aquele print ali de cima, só para ficar organizado.
o nosso print aqui, ó. Ok, aí vem aqui esse nosso total. Mais uma vez, vamos repetir esse print aqui. Vou repetir. Ele aqui, cadê? Asterisco 90. Ok, e agora vamos pegar um total por status. Total por status. Bom, no status, a coluna status, nela nós temos dois status, o ativo e o cancelado. E na coluna cidade, nós temos diversas cidades, tá? Então, assim, é parecido, porém um pouquinho diferente esse nosso comando aqui de SQL, tá? Então, vou pegar aqui, total status, vai receber o nosso cursor, ponto, execute, trazendo aqui para a gente um select. Aí agora nós temos aqui o status, tá? O status. E estamos trazendo aqui a nossa assinatura, tá? Lá do nosso, perdão, da nossa tabela assinatura, está pedindo para contar, vai executar tudo, está agrupando por status. Vou dar um Ctrl S aqui e vamos executar, tá? Aí aqui, ó, cadê? Ah, tá, não fizemos o print. Não fizemos o print. Vamos voltar aqui. Print. Ah, print. Total. Total status. Ctrl S, vamos executar aqui novamente. E aqui aparece para a gente aqui, ativo e o cancelado. Beleza? O ativo e o cancelado. Ah, se a gente remover aqui o group by. Se a gente remover o group by, vai dar erro? Aqui, ele trouxe cancelado, né? E trouxe 25. Não é o que a gente quer. Tá? Ele trouxe aqui cancelado e 25 mil. Basicamente, o que ele fez? Ele só imprimiu o último. Ah, ele imprimiu o último. Ou seja, o comando de eu querer mostrar, exibir, trazer informação de tanto de ativo quanto de cancelado não funcionou dessa forma, tá? Então vamos lá. Nós temos aqui deixa eu ver, total de status, ali embaixo é somente os ativos. Agora eu vou fazer o seguinte, então vou voltar aqui no nosso Group By com o status. E vamos fazer aqui vai imprimir o nosso total. Só que antes disso aqui, eu acho que é interessante for linha em total status, for linha em total status, print linha. Agora, se a gente exibir dessa forma aqui, como é que será que fica? Tá? Bom, vamos testar aqui diferentes formas para a gente entender uma exibição e outra como é que fica. Ativo e cancelado. Então ele mostrou para mim dessa forma, só mostrou ali, só que é ativo e cancelado. Um embaixo do outro já trouxe os totais aqui para mim. Então, percebam que esta linha aqui, quando a gente usa o for, ela vai organizar um embaixo do outro. Quando a gente não usa o for, né, se a gente só simplesmente pegar aqui, mais uma vez, vou repetir aqui embaixo, e fizer o print total status, e executar aqui, ó, o valor é exatamente a mesma coisa, só que aqui está em uma linha, outra linha, e aqui apenas em uma linha
tem uma lista das minhas tuplas aqui, tá? Então aqui a gente tem essa primeira tupla, aqui essa segunda tupla, né? O resultado é o mesmo, muda a forma de exibição. Para você pode ser interessante colocar assim um no lado do outro, mas se quiser um embaixo do outro, a gente tem que partir para o nosso for. Eu particularmente acho que fica mais organizadinho ali, fica mais bonito de ser visto, mas pode ser o caso de você exibir tudo apenas em uma linha. E apenas os ativos agora seria pegar lá no nosso começo, lá o nosso cliente, e transformar aqui apenas em clientes ativos, tá? A única diferença aqui, na verdade, vocês podem fazer, eu acho que já devem ter visualizado isso, é que vai entrar o where, né? O where. Só que agora, aqui, na verdade, é o seguinte. Aqui, na verdade, vamos lá. O ideal seria a gente já começar aqui a pensar em entrar num join, tá? Entrar aqui realmente num join para a gente poder juntar tabelas, tá? E trazer essas informações, que é o que a gente vai começar a entrar um pouquinho mais para frente aqui. Por quê? O ativo ou cancelado está na tabela assinatura, tá? Só que na tabela assinatura, ela está vinculada a um cliente, tá? Então, a gente vai começar a avançar um pouco mais nas nossas aulas agora. Só que vamos lá, se a gente colocar aqui simplesmente clientes ativos aqui, só que aqui eu vou colocar apenas os 10 primeiros, tá? Então, o que que ele está fazendo aqui? Ele está pegando, pedindo para executar from clients where o ID, tá? ID in nesta consulta aqui, ó, select the client from clientes assinatura. Então ele está pedindo para pegar aqui onde tem esse ID contido dentro aqui, ó, select cliente ID from assinatura where status ativo. Então agora ele está pedindo para verificar o que, que tem lá dentro dessa tabela, tá? Essa aqui é uma forma que funciona, sim, ou depois a gente pode já pensar em fazer um join realmente para começar a unir. Mas aqui também é bem interessante, bem direto ao ponto, na verdade, essa própria sugestão aqui da LLM, porque eu estou pedindo para fazer uma consulta, se contém, se está dentro realmente desta outra consulta aqui. Então, vamos pegar aqui, vamos rodar esse código, Ctrl S primeiro, vamos rodar esse código. Ah, 44 ativos. Tá, o que que deve estar errado aqui? Ativo fetch all, o que que vai estar errado aqui? A coluna já ID cliente, como eu já imaginava. Ó. No such column ID cliente, tá? Ele sugeriu o ID, o cliente ID, e o cliente ID não existe. O que existe, deixa eu só confirmar aqui agora, que até me falhou aqui, mas na tabela que nós geramos, ou melhor, vou fazer o seguinte, em vez de parar para ver dentro da tabela, vamos olhar aqui dentro do nosso código que nós geramos a nossa database. Então aqui, ó, tabelas, criar tabelas. Então a tabela clientes e a tabela assinatura. Então, o campo correto é esse aqui, ó, ID cliente. Então aqui, ó, vou fechar. E vamos ajustar aqui para ID cliente. Ok? Para ID cliente. E o outro lá, só para confirmar também, que eu acabei não pegando, mas é só. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, tá ID cliente, tá ID cliente também. Então, vamos lá. Porque se eu executar aqui, ó, Ctrl S, vamos executar, ó. Vamos executar. Deu erro.
Agora aqui, ó, o ID, ou seja, ID cliente, contém na outra consulta o ID cliente. Então agora trouxe aqui para a gente certinho aqui, ó. Vamos lá, ó. Clientes ativos, 14, Arthur Castro, Rosa. Vamos lá. Ok. Clientes ativos. Só que aqui ele pegou o índice 10 aqui. Eu botei 10 ali. Vou executar aqui novamente. Vou executar novamente. Agora sim ele trouxe a informação dos clientes que são ativos. Ok? Então, vou finalizando esta aula que nós fizemos aqui o nosso select, o nosso where, o nosso group by, e na verdade eu já acabei avançando, tá? Avançando um pouco essa consulta aqui, já usando para fazer uma consulta dentro de uma outra consulta, né? Uma consulta onde eu faço, executo ela dentro de uma outra consulta, que é no caso aqui, ó, né? Eu quero exibir os IDs, quero identificar na tabela de clientes, né? Os IDs que na tabela assinatura, lá no status está como ativo, tá? Se eu mudar aqui para cancelado, o que ele vai fazer, né? Ele vai identificar lá em assinaturas todo mundo que está com o status que eu pedi. Aí ele vai pegar o ID, aí ele pega esse ID que está dentro daquela tabela e vai consultar dentro ali da cliente para trazer a informação, para cruzar e trazer a informação. Então agora, por exemplo, a gente já mudou para cancelados, aí deu Carolina Pires, Luiz Fernando, ok? Vamos ver se vou trazer de novo aqui para ativo, ó, só para a gente prestar bem a atenção aqui. No caso, o ID1 e o ID2, eles não podem, cadê? Aparecer para a gente aqui de novo, porque o 1 e o 2 eles estão como cancelados, aí o 3, o 4, o 5, eles estão como ativos, daí para frente, ok? Então, finalizando essa aula, curte,